Boa noite, Magnes. Boa noite, Basaga. Tudo bem com vocês? Boa noite, Nilson. Boa noite, Max. Tudo bem, graças a Deus. E vocês, como passaram? Tudo, Boa noite, amigos. Tudo bem? Graças a Deus. Tudo em ordem. tudo, todos animados para um bate-papo sobre o poder de ser diferente. Sim, com certeza. Que bom. Na expectativa. A Vamos lá. expectativa é boa, a expectativa em aprender um pouquinho mais sobre o que é e como ser diferente. Lembrando do que quem está conosco, o nosso bate-papo sempre acontece às segundas-feiras, mas em razão de um compromisso que a Alice tinha assumido, ela não poderia estar participando na segunda-feira. Aí adiamos para hoje e surgiu também um compromisso de última hora para ela estar resolvendo e também não poderá estar conosco nesta noite, mas em uma oportunidade aí próxima ela estará participando conosco. Nós vimos em todos os capítulos que nós já estudamos algumas ideias, algumas definições do que fazer e de como agir para poder ser diferente. Nós vimos sobre o destino e sobre a escolha, nós vimos o mito das inteligências, nós vimos o poder da mentalidade, nós vimos também a síndrome de Freud, como mudar de cultura, nós vimos também o equívoco de Aristóteles, a importância da ancoragem, o enigma da motivação e as fontes de poder pessoal. Então, nesses 9 capítulos que nós estudamos, nós tivemos a oportunidade de entender que não é da noite para o dia que você faz uma mudança, que você nunca consegue fazer tudo sozinho, você sempre tem que estar observando outras culturas, outros aprendizados, para que você vá melhorando a tua cultura e vá melhorando a tua mentalidade. Vimos que a inteligência ela funciona às vezes de forma em mais quantidade em algumas pessoas e em menos quantidade em determinadas pessoas, mas que também são importantes para o desenvolvimento de mentalidades. Mas ficou claro no decorrer dos capítulos que a inteligência é como se fosse um fator fixo e a mentalidade um fator variável, que ele pode acontecer com maior frequência, dependendo da forma como você busca, como você quer fazer diferente. E hoje nós vamos tratar 2 temas. Num primeiro momento, o Magnus vai estar passando para nós o que ele entendeu sobre o criativo e o novo, observando que nesse capítulo ele traz algumas informações que nem tudo que nós criamos assim, em determinados momentos, ele existe sem nenhuma base de estrutura. Então, sempre existe uma forma, existe um pensamento, existe uma construção que já foi realizado em determinado momento. Então, o criativo ele está vindo aí para dar o quê? Para dar a, a informação de que ele é necessário. E para que o novo aconteça, nós vamos ter que olhar algumas bases. E aí nós sabemos que
nem sempre nós conseguimos ser criativos. E nem sempre nós conseguimos realizar o novo, porque tudo depende também das mentalidades que nós estamos desenvolvendo. Até em um determinado momento do livro, quando se trata do criativo e o novo, ele diz assim: por inúmeros motivos, somos levados a pensar que pessoas criativas são indivíduos com dádivas especiais. Quase sempre os vemos como seres que possuem um dom de fazer aparecer do nada coisas mágicas, coisas incríveis. Tá, mas essa é a nossa forma de pensar. E sobre o poder de ser criativo e de olhar para o novo com base em uma estrutura já existente, nós vamos ver o que o Magnus entendeu desse capítulo 10, que tem como nome o criativo e o novo. Magnus, aí agora é com você. Enquanto ele se prepara, ele está ajustando a câmera dele. O som de vocês está bem baixo. Eu estou colocando aqui perto da orelha aqui para poder ouvir. Está bem baixo. Mas vocês estão me ouvindo bem, né? Sim, tá bem. Então, com a palavra, o senhor Magnus Rodrigues para nos dizer o que ele entendeu sobre o poder de ser diferente usando a criatividade e usando o poder para a criação com as estruturas que já existem. Sim. Eu acho que a primeira noção que a gente tem que ter e entender que a criatividade começou em Deus, né? Porque Deus é um Deus criativo. Então, a Bíblia começa, no princípio criou Deus, o céu e a terra, né? Então, a base que nós temos que entender é que Deus é um Deus, acima de tudo, muito criativo. E o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, existe uma criatividade, existe um senso inerente ao homem de criatividade. O homem, diferente de qualquer outro ser sobre a Terra, ele tem essa capacidade inerente de criação, de criar alguma coisa, né? E como o Nilson falou, às vezes a gente pensa numa pessoa criativa, é uma pessoa que desenvolveu a sua criatividade a partir do nada. Às vezes a pessoa desenvolveu alguma coisa, bolou alguma coisa a partir do nada, de uma criação do nada. E, na realidade, o que o livro fala e o que esse capítulo fala é que, na realidade, a ciência e todo o conhecimento humano, ele é mais ou menos como uma corrida de bastão, de troca de bastão. Então, assim, você tem, e isso ele deixa bem claro, a criação, você desenvolve a sua criatividade em qualquer área do conhecimento humano a partir de alguma coisa já estabelecida. Então, é interessante, a caminhada humana no desenvolvimento de uma série de áreas, por exemplo, a medicina. A medicina, na realidade, o resultado que a gente tem da medicina hoje foi o resultado de inúmeras conquistas e inúmeras criatividades e criações que o homem foi desenvolvendo. Então, essa criação foi base para uma nova criação, que foi base para uma outra criação, e esse desenvolvimento, ele teve uma base anterior. Então, é o que o Nilson falou, o livro fala bem isso, que toda criação, toda criatividade, ela tem que ter uma referência, ela tem que partir de alguma coisa. Então, ele cita alguns
escritores, por exemplo, que tiveram por base, eles não criaram aquilo do nada. Os livros que são citados são livros famosos, e o autor, ele não começou do nada, ele teve uma referência. Nós não estamos falando em cópia, nós não estamos falando em você plagiar alguma coisa, mas você ter, a partir de uma referência, a partir de algo que já se criou, que já se desenvolveu, que já, no caso de um livro, uma história que se contou, você faz uma adaptação daquilo para uma outra realidade, para uma outra questão, e você se torna, às vezes, um best-seller, um livro famosíssimo, algo que chama a atenção das pessoas, que é traduzido por inúmeros idiomas e tal, e você vai ver que aquela história, aquilo que foi desenvolvido, não surgiu do nada. Existe um ponto de referência, né? Existe alguém falou que pensar, criar, é comparar. Exatamente isso. Você pegar de algo que já é existente, que existe, que se tem, e a partir daquilo você criar algo novo, criar uma história nova, um produto novo, algo novo, a partir de alguma coisa que já se existe, já existe, né, como criação. Ele fala também que uma mente criativa, ela pode ser treinada. Então, ele dá alguns exemplos de pesquisas e algumas coisas que foram desenvolvidas em escolas, alguma coisa, com grupos e alunos, em que você dava tarefas para esses alunos e você, num grupo de alunos, você simplesmente passava uma tarefa X, no outro grupo você dava um treinamento de 2 horas, e os resultados eram extremamente diferentes de um do outro, porque você passou uma informação para um grupo B, por exemplo, você passou um tipo de informação, e a partir dessa informação, um treinamento de 2 horas, você teve um produto muito mais criativo, algo mais elaborado e mais que chama muito mais atenção do que aquele grupo que não foi treinado, né? Então, ele fala que, aí a questão é o seguinte, toda mente, ela pode ser desenvolvida, você pode desenvolver uma mente e a torná-la criativa, ele fala que pode. Isso é uma possibilidade inerente a qualquer um. Basta que você treine a sua mente, basta que você trabalhe a sua mente, basta que você primeiro reconheça os seus limites, reconheça e procure ajuda, né? E você procure o máximo de informações possíveis. A partir disso, você vai conseguir criar alguma coisa, desenvolver alguma coisa. Enquanto você falava, eu estava aqui refletindo. Imagina uma criança recém-nascida, ela, tipo, conviveu com a mãe durante o período da gestação, mas, na verdade, ela não tem, assim, todos os requisitos para ser criativo. Aí, em determinado momento, alguém vai e dá uma mamadeira para ela, ou dá uma água. E a partir disso, ela começa a ganhar a experiência e começa a ser criativo. Em um determinado momento que ela sentir fome, ela vai gritar. Ela vai, assim, a própria natureza dela vai fazer com que ela use essa criatividade para estar buscando o alimento, buscando a água. E nesse momento eu quero agradecer a presença das pessoas que estão nos acompanhando aqui na live. A dona Celina Saranto Tognato, muito agradecido. A Neuza Tognato Cruz. O Matheus Armazucchi. A Eunice Tognato. O Leone Sampaio de Souza foi meu professor.
é um dos grandes corredores na cidade de Maringá. Ele mora em Maringá, mas corre pelo Brasil afora. Vai disputar a São Silvestre agora, esse ano. A Márcia Miyashita, muito agradecido por vocês estarem conosco, participando dessa live, e a nossa gratidão em saber que o poder de ser diferente, manifestado através desse livro singular do Jacob Petri, nos fez repensar por diversos momentos, por diversas vezes, uma nova forma de agir, uma nova forma de encontrar mecanismo para conseguir ser diferente. Não para exibicionismo, mas sim para viver melhor enquanto pai, enquanto filho, enquanto companheiro, enquanto companheira, para viver melhor na sociedade, para viver melhor no trabalho. E então, dentro dessa perspectiva, nós desenvolvemos aí no decorrer dos últimos 9 encontros, hoje é o de número 10, tantas mentalidades que foram aprimoradas e, tipo assim, que faz a gente estar crescendo cada dia mais. O Magnus fez uma explanação, o que ele achou, e aí até não, vou perguntar para ele assim, quase sempre nós nos referimos às pessoas como sendo criativas, ou às vezes não. Essa é uma falsa crença que existe, que até mesmo aquela da inteligência, né? O fulano é inteligente, consegue resolver isso, consegue resolver aquilo, mas não é só isso, é um conjunto de fatores, né, Magnus? É um conjunto de qualidades guiados pela mentalidade, é isso que você entendeu? Isso. Né? Então, não adianta nada eu achar que eu não sou criativo se eu não me treinar para isso, se eu não buscar argumentos para estar ampliando a minha forma de pensar. O Mas, importante, Nilson, o importante é lembrar que a criatividade, igual o Marcos falou, igual você resumiu também, de que a gente tem como desenvolver, né? A gente tem como estimular essa nossa criatividade, né? estimular, isso mesmo, Basaga. Olha, tem mais pessoas participando conosco aqui, o Wagner Bristognato, a Ângela Tunin. Muito agradecido por vocês estar conosco. Gente, vocês não sabem a alegria que é poder partilhar alguns momentos do nosso dia a dia, aprendendo, trocando ideias. E o interessante é que cada observação que cada leitor faz, o Magnus tem a sua forma de pensar, o Basagra tem a forma dele, a Alice tem a forma dela de interpretar as leituras, e nessa troca de ideias, nessas trocas de informações, nós vamos formatando uma mentalidade. Eu falo para vocês o seguinte, no decorrer desses nossos encontros, eu percebi uma coisa, eu tenho que estudar muito, eu tenho que buscar muita coisa, porque eu acredito que a gente vai conseguir desenvolver a partir do momento que nós estivermos abertos a entender que existe mais coisas do que a gente já viu. A troca de experiências, as trocas de informações, isso vai nos proporcionando um enriquecimento de cultura, de costumes, melhorando o entendimento de diversas situações. E, às vezes, nós temos assim, a convicção que nós não conseguimos fazer mudança, ou que, às vezes, nós achamos que é muito fácil mudar. E no capítulo 12, trata sobre o paradoxo da mudança, que o Basagra vai nos passar o que ele entendeu
sobre esse paradoxo da mudança. Assim, refletindo que a tendência de pensar que nós somos ameaçados por mudanças rápidas, imprevistas e transformadoras vem da concorrência. Será que é isso? Será que nós estamos pensando correto? Será que nós estamos pensando de forma equivocada? E às vezes nós não estamos preparados para a mudança. O que você entendeu nesse texto aí, Basaglia? O paradoxo da mudança. Novamente, boa noite, Nilson, boa noite, Marcos, boa noite a todo mundo que está acompanhando nossa live. Você já começa já a palavra paradoxo, né? Já traz como o que seria um paradoxo, né? E aí a gente, para a gente tentar essa questão do paradoxo mudança, a gente tem que definir pelo menos o que é um paradoxo. Meu pensamento, né? O meu pensamento de mudança. Esse capítulo 12, né? É o fechamento do livro, passamos por 12 capítulos, e aí ele vem formatando, né? Para que a gente possa chegar no final dele e ter essa interrogação. O que é um paradoxo de mudança, né? E já fala, né, a questão da nossa mudança, né? Para a gente crescer, para aprender, para progredir, a mudança muitas vezes é inevitável, né? Nós temos que buscar as mudanças. E esse paradoxo muitas vezes destaca na tensão, na necessidade de a gente fazer essas mudanças nossas. A mudança é eu estar num local e eu saber que não estou contente com aquilo que está acontecendo naquela mudança. Eu tenho que mudar. Eu tenho que sair desse lugar para ir para o outro lugar. Há uma mudança, né? A gente conhece muitas... Quem já não passou por vários tipos de mudança ou teve que passar por uma mudança. E o importante quando a gente fala dessa questão do paradoxo, né? A gente fala na questão do gerenciamento desse pensamento meu, né? Que envolve compreender a dinâmica psicológica que eu tenho nessa questão quando eu me deparo com essa mudança que eu tenho que fazer, e essa mudança que eu preciso fazer na minha vida, no meu trabalho, no meu convívio com meus parceiros de trabalho e outras coisas mais. E assuntos, né? Também os assuntos, também as mudanças que eu tenho que fazer no meus entendimentos. E o importante nesse paradoxo de mudança é as minhas mudanças que vem caminhando com esses capítulos nossos, que ele vem mostrando que a questão da mentalidade, a questão que o Marcos falou da questão da criatividade. Se eu não sou criativo, mas eu não sou, eu não quero mudar, eu não quero ser criativo, eu não quero evoluir, eu não quero crescer em alguns temas ou em algumas matérias. E aí entra essa questão do paradoxo, me deparar, o pensamento de eu mudar ou não mudar, né? Por que eu tenho que mudar? Será que eu tenho força? Será que eu tenho caminho? Será que eu tenho energia para fazer essas mudanças? E saber que essa questão da mudança está intrinsecamente ligada a mim, introspectivamente, né? Quando a gente fala, quando a gente também tocou nos assuntos da mentalidade automática e na questão da introspectividade, né? E esse paradoxo de mudança, e muitas vezes nós temos essa questão, né, de ter a ideia de que eu não quero mudar, mas nós conseguimos muitas vezes ter dois tipos de ideias, né? A minha ideia é que eu tenho uma dificuldade de fazer mudança, a minha ideia é que eu realmente não quero sair desse local dessa mentalidade onde estou, para que eu possa buscar outra ideia. O importante nesse capítulo que ele fala, e a gente vai discorrer durante essa live aqui, que eu posso ter dois tipos de ideias. A ideia minha, aquela minha concepção minha, ou a ideia de que eu realmente, sabendo que eu tenho essa ideia, mas eu tenho como buscar outra ideia, outra mudança, para que eu possa realmente atingir meus objetivos, para que eu possa atingir os objetivos da minha empresa, para que eu possa atingir os objetivos nas minhas relações dentro de uma comunidade. E lidar com os paradoxos de mudança requer muita abordagem, né, equilibrada, porque você tem que reconhecer, você tem que gerenciar essa questão das emoções. E a questão da mudança exige muita questão das nossas emoções, né? Porque pode ter mais pessoas envolvidas, pode ter algumas formas do meu pensar, do meu agir, do meu meio que eu convivo, com o meio que eu me relaciono também, eles podem muitas vezes me dar uma resistência, né? Ser paradoxal
a minha maneira de pensar para não realmente eu não evoluir nessa mudança. E aí eu tenho, e para que eu possa buscar, o importante é saber que eu posso buscar essa mudança. E aí esse livro, muitas vezes, ele dá um caminho para que a gente possa, de maneira, algumas informações, alguma estratégia eficaz para que a gente possa fazer a mudança. E o importante nesse livro é que ele dá alguns exemplos, né, de mudança de mudança, né? Várias empresas, sabe? Uma coisa que eu achei interessante foi uma empresa, a Blockbuster, né? Que era uma das maiores locadoras de videocassete de filmes do mundo, e ela se tornou muito grande, faturamento em bilhões de dólares, e ela se deparou e foi evoluindo, e aí, por acaso, né, de um cliente dele que viajou no final de semana, e ele assistiu um filme, e esse filme ele não pôde devolver. E o importante desse paradoxo mudança nesse capítulo foi de que a empresa, o faturamento dela era mais por multa de atraso do filme, porque ela alocava um filme, muitas vezes não tinha como assistir esse filme, e ela faturava mais em multa. E essa pessoa que locou esse filme, ela assistiu o filme e ela teve que viajar imediatamente, ela não devolveu esse filme. E aí ela voltou, se sentiu muito lesada e juntou com os amigos e criou um sistema, né? Que é o sistema que até hoje a gente usa, que é a Netflix, que por via Steam, e aí a partir disso ela criou-se a Netflix e disponibilizou esse sistema onde você pode pagar uma mensalidade e você tem um filme disponível para você assistir a hora que você deseja, né? E aí a própria empresa, né, a Blockbuster, e ela sentiu que estava tudo sob controle, e ela manteve que ela, assim, ela usou plenamente e falou assim, não preciso mudança, está tudo sob controle, o meu faturamento está em dia. Dentro de um período de 10 anos, ela foi extinta, né? Ela foi para leilão, e ela foi extinta, faliu, e hoje nós temos um exemplo da Netflix, de que o pensamento, a mudança que teve, né, através das minhas multas que a pessoa pagava, ela falou assim, eu tenho que mudar a mentalidade, ela criou um grande investimento, uma grande empresa, de que, ao contrário de outra empresa, não teve a mudança que precisava, não teve uma leitura das mudanças que tinham ocorrido. É isso que você está falando aí, Basaira, da questão da Netflix. Esse é um exemplo de grande vulto, mas a gente consegue observar isso na nossa cidade, onde a gente reside, onde a gente trabalha. Não adianta você não estar aberto para ver o novo acontecendo, ou você estar melhorando. Aqueles que querem continuar na mesmice, sem acompanhar as tendências, aí como foi dito pelo Magnus, né, observando aquelas alterações que estarão acontecendo, ele vai ficar ocioso, igual aconteceu com essa empresa aí que você comentou. Enquanto você falava, eu me recordava aqui de uma situação e até juntando aí essa questão do paradoxo de mudança com o criativo e o novo. Em algumas cidades do litoral de Santa Catarina, as placas de sinalização de nomes de ruas e avenidas, elas estão nos postes e em formato, na forma vertical, bem no alto, desenhando o quê? Desenhando um golfinho, ou desenhando uma estrela, enfim, aquilo que a cidade representa, eles estão colocando lá para que o turista, para que os moradores consigam observar o quê? A sinalização, o nome das ruas. E o interessante aí é que, olha a mudança, geralmente você vê os nomes das ruas escritos nos postes, ou naquelas plaquinhas retangulares, dizendo, ó, Rua Fulano de Tal, Avenida Brasil, Avenida São Paulo, Avenida Florianópolis.
E lá alguém começou com essa alteração, e quem foi copiando aí não entrou nessa seara de cópia, mas e sim de melhoria do, do foco e do objeto. As placas foram sendo remodeladas com novos formatos, com novas imagens, para mostrar que o criativo ele existe a partir do quê? A partir da imaginação. Então, olhou, viu que pode ser diferente, vamos estar fazendo diferente. Essa é a grande sacada, né? E o maior segredo é ter essa disponibilidade para observar, trazer isso para o criativo, usar a inteligência e colocar em prática. No capítulo 5, nós vimos isso de forma bem clara, né? Tratando de visão filosófica, e depois o cenário, e aí depois as estratégias, e por fim a ação. Então, para que uma mudança aconteça, ela necessariamente tem que passar por esses 4 fatores. É claro que aí vai envolver outras situações, né? A mentalidade tem que estar muito aprimorada e tem que estar muito alinhada para que realmente aconteça algo diferente. Viu, mas trazendo um pouquinho, tentando fazer um paralelo, linkando o que o Mário falou, mais você, tem aí, muitas vezes a gente fala, né, nada se cria, tudo se copia, mas vamos tentar formatar diferente essa questão aí, né, e não é um jargão popular que é para desvalorizar nada, né, mas tinha um grande cientista, né, Antoine Lavoisier, seria um francês, salvo engano, de que ele, pegando a máxima, e eu estava até lendo alguma coisa sobre essa questão. Então, eu fiz uma copinha aqui, algumas leis ou máximas, seria uma máxima, né, igual fala aqui. Nada se perde, tudo se transforma. Nada se cria, tudo é cópia. Nada é em vão ou acaso. Mas daí, para fechar, tudo é aprendizado. Muitas vezes, quando a gente, igual deu o exemplo dos livros lá, né, que tem um grande livro, né, um grande autor brasileiro, de que se a gente lê o primeiro livro dessa pessoa, não sei se vamos falar o nome dele, e o segundo, né, muitas vezes, ele pegou o quê? Um aprendizado, ele leu o livro, em cima daquilo, ele criou alguma coisa diferente, foi criativo e buscou essa questão. E também houve uma mudança, né? Porque ele falou assim, olha, eu tenho aqui tudo, eu tenho vontade de escrever, eu entendi o livro, eu tenho como criar alguma coisa tão quanto bom, que eu possa atingir os meus leitores. Não sei se você... E o meu capítulo, ele fala do iPod, né? Da criação. Sim. Ele fala que existia só um modelo que era o LP, e depois CD, né? Então, se vendia o CD de um artista X. Geralmente tinha 10 músicas, mas a pessoa comprava as 10 músicas e geralmente no CD do artista ele gostava de 2, 3 músicas só. Mas ele tinha que comprar as 10 músicas porque vinha no CD. Sim. Então, ele fala, inclusive, mais ou menos, o CD custava R$30. Então, ele gastava, se ele gostava de 3 músicas, cada música custava R$10, ele fala, né? Aí vem a Apple e desenvolve um aparelhinho que você paga por música. Então, você não precisa comprar as 10 músicas para ouvir 3. Você compra só as 3 que você gostou. Então, isso revolucionou o mercado, né? Acabaram os CDs, praticamente, né? Então, você compra por música. Então, assim, foi uma ideia simples e rentável, porque eles venderam milhões de músicas, né? Porque você baixa a música, você paga por baixar aquela música, né? Você compra aquela música. E mudou totalmente a história da música, né? Totalmente. Totalmente.
E olha essa situação aí da Netflix também, né? O poder que isso gerou para quem faz as assinaturas. Porque se você tivesse que ir ao cinema, você ia assistir um filme e ia pagar o valor do ingresso para aquele filme. Tá? No Netflix, você paga a assinatura e dentro do que você escolheu como a grade de programação, você assiste quantas vezes o que você quiser. Então, olha o poder que deu para o usuário. E é claro que o retorno disso aconteceu para quem faz parte do grupo acionário da Netflix. Tá? Assim, sempre na dor de algum momento, surgem esses grandes pensadores que conseguem colocar a sua criatividade, mudanças, é, não sei em qual dos E o que chama implementos. atenção é o Steve Jobs vendo isso, né? Enxergando essa possibilidade. É, Falou, mas vamos pensar diferente. E, na realidade, a criatividade é você pensar fora da casinha, né? Você sim, pensar assim, eu tenho a capacidade técnica de desenvolver o aparelho, porque também ele tem que ter esse conhecimento, não adianta nada ele... Aqui fala muito sobre isso, né? Você tem a imaginação é uma coisa abstrata, só que daí a criatividade já se torna uma coisa concreta. Então, concreto. assim, eles tinham a tecnologia de desenvolver esse aparelhinho. Ele não ficou só na imaginação. Ele tinha capacidade disso, quer dizer, ele tinha conhecimento técnico para desenvolver esse aparelhinho e, ao mesmo tempo, ele teve a imaginação de fazer esse aparelho que atendesse uma demanda, né? E Sim, revolucionou, mudou. Hoje não tem mais CD, não existe mais CD. Você não acha mais é, CD. enquanto você falava aí um LP que você comprava em razão de uma música, olhando a evolução disso, né? Veio o LP em tamanho maior, depois em um tamanho mais reduzido, e aí depois surgiu os CDs, depois vieram os DVDs, e aí, tipo assim, olha a criatividade que foram utilizando para que cada, cada momento fosse aproveitado da forma com que a tecnologia assim, lhe dava de condições. Por último, começou a surgir os pendrives para colocar aí 100 músicas, 120 músicas, 200. Aí foram alterando os formatos de arquivo de mídia, aí acabou surgindo os nanos chips, enfim, os micro é, dispositivos de armazenamento de dados. Então, a tecnologia é o que? A criatividade sendo colocada em prática a cada momento. E tudo isso vai acontecendo com que paralelamente a essa mudança. E não deixando escapar nesse momento que a cultura que o criador tem, ele enxerga isso tudo antes de acontecer. É aquela história de você imaginar o cenário, olha, o filme, quando você está como espectador, é uma situação. Como você está como produtor ou diretor, você vê o filme todo antes dele acontecer. No caso do Steve Jobs, ele viu isso. No caso dessa empresa desse empresário que colocou a Netflix no ar, também ele visualizou tudo isso antes. E aí vai surgindo as alterações com o passar das horas, né? Olha, tem mais pessoas participando conosco aqui, o Carlos Augusto, a Celina Dourado, o Gelson Caires, o Fernando Lino, a Lídia Fernandes, o Leandro Dias, a Lídia Coturi, o Valdemir Teixeira, o Vilmar Fernandes e o Estevão Júnior. Gente,
vocês que estão conosco aqui, nós ficamos muito gratos por vocês estar participando desse momento. A nossa vontade, quando nós começamos a fazer esse bate-papo, foi nada mais, nada menos do que a leitura. Uma forma de estar estimulando a leitura, de estar... a Lídia está falando dos Estados Unidos, é irmã do Magno. Olha que, viu só, Bazag? Atravessamos os oceanos aí, estão lá nos Estados Unidos já, hein? Que joia. Lídia, muito grato por estar conosco. O Magno está no terceiro encontro aqui, nós estamos fazendo um estudo sobre o livro Singular, O Poder de Ser Diferente, e cada um tem se mostrado aqui muito diferente na forma de pensar, mas que ajuda e que agrega valores, esclarece princípios. Nossa, assim, são momentos muito valorosos. São importantíssimos. Como é que é? O Azaghal cortou, não consegui... Importantíssimos. Tá bem, são importantíssimos, né? Ah, sim, e a participação das pessoas aqui curtindo os nossos bate-papos, isso é muito importante. Magnus, a questão do criativo, vamos trazer ele para o nosso dia a dia nosso. É claro que ninguém consegue ser o mágico para idealizar um determinado equipamento, um determinado objeto, mas a pessoa que realmente está disposta a criar, ela já enxergou como o Steve Jobs, ela já conseguiu visualizar aquilo que ela quer. No ambiente que você convive, você consegue visualizar assim, pessoas que têm mais facilidade para a criação, para ser criativo? Hoje, de maneira geral, as pessoas são pouco criativas. Então, assim, é uma coisa rara. Às vezes as pessoas... Eu sempre falo que às vezes as pessoas pensam somente dentro daquele quadrado. É muito raro você achar, e eu sempre falo para as pessoas assim, vamos pensar fora da casinha, vamos pensar em agir, fazer de maneira diferente. E isso nos difere, de certa forma, né, daquilo que a gente propõe como, às vezes, como trabalho, como um produto, alguma coisa assim. A minha luta, às vezes, com as pessoas vamos pensar diferente, vamos tentar fazer diferente. Se todo mundo faz nessa direção, vamos tentar outro caminho. E, de repente, essa possibilidade é um risco muito grande, porque você sai bastante, às vezes, que é muito mais confortável você estar dentro do teu contexto. Estou falando em termos de produto, tá? Às vezes você tem um produto que todo mundo faz assim. Então, assim, é muito mais fácil você ser mais um e fazer daquilo que sempre deu certo, que a gente sabe já por experiência do mercado, da utilização daquele produto, vai funcionar, não vai dar problema. Então, é muito mais fácil. É um caminho muito mais tranquilo. Agora, eu sempre falo com o pessoal, gente, vamos pensar diferente, vamos tentar achar outro caminho, uma outra direção, algo que seja diferente, que a gente consiga um resultado melhor. Então, assim, na maioria das vezes, não dá certo. É uma realidade. Às vezes não dá certo, às vezes a gente vai por caminhos que o produto às vezes fica caro, às vezes o produto fica inviável, às vezes o produto não tem mercado para ele, mas a gente tenta. Às vezes a gente tenta alguns produtos que não dão certo, por N fatores. Às vezes ele fica muito caro no mercado, ele fica fora do mercado porque o preço
não é competitivo, ou às vezes não está certo mesmo, sabe? Na grande maioria tem coisas que não dá certo, tem coisas que você tentou e não deu certo. Mas algumas coisas é aquele negócio, né? Nunca ninguém fez desse jeito, por quê? Mas vamos tentar? Aí, às vezes, a gente tenta algumas coisas que funcionam, que são interessantes, e a gente consegue um resultado muito interessante. Isso faz com que você seja visto de maneira diferenciada, entendeu? Isso é interessante, porque qualquer coisa que você faz fora do convencional chama atenção. Então, você consegue, às vezes, agregar valor àquilo que você faz de maneira diferente, porque se torna um produto, às vezes, melhor, mais barato, uma condição de trabalho melhor, entendeu? Então, eu até anotei aqui que a criatividade é uma mente selvagem e um olho disciplinado. É bem interessante, né? A criatividade é uma mente selvagem, quer dizer, uma mente que não se aceita ficar dentro da casinha, dentro da caixinha, e, ao mesmo tempo, um olho disciplinado. Você tem que ter esse olho disciplinado para fazer a coisa acontecer, senão fica só na imaginação, né? E aí Que é justamente aquilo, você tem que ter o suporte de informações, né? O suporte técnico daquilo que já foi testado e não deu certo, então você tem que ter esse suporte técnico e disciplina naquilo que você vai desenvolver. Entendi. Basaga, agora vou fazer essa mesma pergunta para você. No teu ambiente de trabalho, no teu grupo de pessoas, você consegue visualizar alguém que busca fazer diferente usando a criatividade? É claro que, como o Magnus falou, todo projeto, toda criação, ela tem que ser sustentável. E não adianta você também querer inovar demais e não conseguir tocar o projeto avante em razão de recursos. Aqueles 4 fatores lá, né? O capital é um deles, e aí você não vai dispendiar mais capital do que você vai ter como retorno. Você consegue ter no teu grupo de trabalho, que você convive, pessoas assim que se destacam com criatividade fora da curva? Nilson, com certeza, né? É uma maneira de a gente tentar observar algo. Até se faz com que a gente comece a observar. Hoje mesmo, eu estava observando algumas pessoas, né? Essa questão de criatividade. E sabendo que a criatividade, muitas vezes, a gente temos algum pouquinho, temos uma quantidade, eu não sei como mensurar, não sei qual que seria a forma exata de falar que a gente possa medir uma criatividade, ou uma ação, como que a gente mediria essa criatividade. Mas tem muito. Quantas vezes a gente vê uma pessoa que nós estamos em pleno início do Natal, quantas pessoas que faz uma árvore de Natal e linda, exuberante, enfeita bonita, né? O mais criativo, uma coisa que reporta no dia a dia nossa, são alguma coisa que a pessoa ela se demonstra o que ela faz com a mão, o que ela faz com sua voz, com ela faz com a questão de música. Então, ela pode ser considerado o criativo. E várias pessoas que eu conheço, com certeza, têm um nível de criatividade diferente. Eu acho que todos nós tem momentos que a gente usa a criatividade. E a gente, muitas vezes, usa a criatividade numa urgência, né? Tem pessoas que conseguem se deparar com um problema muito sério, ele tem uma criatividade, uma forma de interpretar, e é criativo e consegue formatar uma solução que ele consegue realmente sair desse problema. E a gente fala, ele é criativo, ele criou uma forma e o problema que era muito grande, ele diminuiu esse problema e teve a resolução desse problema, né? Tem várias pessoas. Um exemplo dessa questão da criatividade que depara também, que a gente entende, que a gente consegue desenvolver. Um exemplo é um amigo meu que não sabia tocar gaita e hoje ele consegue tocar uma gaita, né, Nilson? É gaita ou é acordeão? Um cara criativo, né, Marius?
Mas eu Acordeon. cara, nem imaginava, tava a criatividade. Não sei se podemos colocar que a música é uma criatividade, né? Ou se, mas é uma coisa diferente. Mas o que realmente a gente faz, que a gente vê, são pessoas. Muitas vezes a gente pega quando a gente as artes cênicas, né? As pessoas são muito criativas, né? Aqueles carnavais que a gente tem no Rio de Janeiro, que coisa enorme. Eles pegam um tema, um enredo e criam várias formas de demonstrar aquele enredo. Uma criatividade extremamente afinada, uma criatividade enorme, né? E o importante de tudo que nós lemos esse livro, e vários exemplos de pessoas que deram certo, vários empresários deram certo, ou empresas que deram certo, né? E muitas vezes houve uma mudança de mentalidade, né? Houve uma mudança de querer mudar, da mudança. E aí eu volto um pouquinho nessa questão da mudança também, porque muitas vezes, não muitas vezes, a maioria dos temas e alguns exemplos desse livro caminha muito paralelo, né? Ele vem conduzindo nós para fazer um fechamento do entendimento dele enorme, né? Ele começa com um capítulo, ele vem tocando em algumas ações, ele fala em mentalidade, ele fala sobre o fazer diferente, ele fala as formas que muitas vezes a gente pensava e que a gente queria pensar, e aí ele passa pela criatividade e ele fecha na mudança, nos paradoxos da mudança, que mudança que você tem que fazer. E eu não sei se é verdadeiro, mas eu acho que essa criatividade me dá também a capacidade de querer fazer a mudança, né? E nisso, usando todos o que a gente buscou no livro, para que a gente possa realmente o ser diferente. Mas eu acho que o ser humano, a partir do momento que ele é singular, ele com certeza ele vai ter sua criatividade. E ele tem como fomentar, como melhorar a sua criatividade. Entendi. Como eu fiz a pergunta cruzada, eu perguntei para o Magni sobre o criativo e perguntei para você também sobre o criativo. Agora eu vou fazer para você a pergunta a respeito aí da mudança. Não são repentinas as ações para que uma mudança aconteça. Ela precisa ser estudada, ela precisa ser visualizada. Existe resistência das pessoas para que a mudança aconteça? Com certeza, né? E muito, com certeza. Né? Marcos, com certeza, mudança, quem não quer mudança? Aí a gente, aquele que a gente fala, zona de conforto, né? Porque, ô Nilson, a questão do paradoxo da mentalidade, ela é o seguinte, né? Existe uma dualidade, né? Entre o desejo humano e a estabilidade, a formalidade, a necessidade de evolução, adaptação. Então, a dualidade. Eu sei que eu tenho que ter um desejo, né? Que esse desejo, e muitas vezes, para mim, o normal, o simples, aquilo que eu vinha, a familiaridade minha do dia a dia, do que eu faço, o mesmo, né? Aquilo do mesmo todo dia, ele cria uma barreira para que eu possa realmente fazer as mudanças. Ninguém quer. Imagina os tempos quando a gente entrou na questão do uso de computadores, etc. Quantas pessoas que tinham muita dificuldade de fazer as mudanças que ele tinha que começar a ir por computador, que todas as coisas, computador, que as máquinas de escrever, lembra as máquinas de escrever, a questão do datilografar, a pessoa realmente não queria fazer as mudanças. Isso aí a gente muitas vezes chama de dualidade, né? Entre o desejo natural de estabilidade, a familiaridade, a necessidade de adaptação e evolução. Muitas vezes eu acho que eu cheguei no meu máximo, que a minha evolução é aquilo, que eu estou fazendo bem, eu conheço dessa forma. Aí cria-se uma barreira para que eu realmente não queira fazer a mudança que eu quero. E porque as pessoas, muitas vezes, elas se sentem confortável naquela rotina do dia a dia. Eu fiz essa forma, eu vou continuar fazendo essa forma, eu tenho familiaridade, eu sei como fazer dessa forma.
Então, muitas vezes, eu paro dessa mudança. Mas também na vida tem vários fatores que fazem com que eu não queira mudar, que eu realmente tenho resistência de mudança, né? Porque por mais que eu tenha essa leitura, por mais que eu tenha uma leitura de que as mudanças, eu tenho que fazer essas mudanças, de que realmente há uma possibilidade de fazer mudança para melhor, né? Mas daí a pessoa fala, mas se eu estou tentando, eu estou trabalhando dessa forma, eu estou usando a máquina de datilografar, mas será se realmente eu caminhar para usar outra maneira realmente vai dar certo? Será que aí cria aquela interrogação? Mas essa mudança é para mal ou para bem? Vai ser bom ou não vai ser? E aí entra nesse confronto do mal e do bem, né? E aí muitas vezes há essa resistência de mudança. E lidar com essas mudanças, muitas vezes, ela exige muito equilíbrio, né? Exige muito pensamento, exige a mudança de mentalidade, para que eu também possa, e também entra nessa questão da minha inteligência, né? Que eu nasço com a sabedoria, e essa sabedoria pode ser melhorada e fomentada. A gente também já debateu essa questão. E aí entra em vários fatores que realmente façam com que realmente queira mudar, que eu tenha a iniciativa de mudar. Porque só o mudar para o mudar, muitas vezes, né, igual eu falo, mudar é um risco que muitas vezes eu tenho que assumir essa mudança, eu estou preparado, eu estou estabilizado, eu estou maduro para fazer essas mudanças dentro do meu trabalho, dentro da minha vida, dentro da minha família, né? Então, eu sempre falo, porque a questão da mudança, quando você se propõe a fazer mudança, com certeza poderá ocorrer benefícios e também poderá, muitas vezes, não ser aquilo que eu imaginava. E essas mudanças, muitas vezes, exigem um tempo. Não é que eu queira mudar isso, que eu vou fazer a mudança e as ações que eu pretendo, o que eu pretendo buscar com essa mudança, virá de forma imediata. Então, também a pessoa cria uma resistência que ela quer essa mudança, que esses resultados sejam imediatamente. E muitas vezes a mudança, ela demora um pouquinho para surtir o efeito. Uma coisa assim que às vezes a gente sempre percebe é que uma pessoa fala, não, eu vou fazer desse jeito, mas ele não transmite todos esses pensamentos para o seu grupo de trabalho, para a sua família, para o pessoal da sua igreja. Aí a mudança não acontece, ele fica frustrado. Mas existe a necessidade de externar aquilo que realmente você quer que aconteça de mudança, né? Ela tem que ser transparente, ela tem que ser demonstrada de forma como ele a enxerga, mas tendo a certeza que quem está próximo também conseguiu visualizar o mesmo que ele, como autor do projeto de mudança, visualizou. Então tem que ser um conjunto, não acontece só em uma mente, né? Ela é ampla, são diversas pessoas, diversas... Não existe mudança de cima para baixo, né? De jeito nenhum. E o importante também é saber por que eu quero mudar, né? Se eu não tiver um senso de urgência, por que eu tenho que mudar, e eu tenho que ter uma causa final. É determinante para que eu possa colher frutos, para que seja frutífera essa mudança minha, é o meu ponto, minha causa final. Qual seria a minha causa final para essa mudança que eu pretendo, né? Sim. E aí é saber o seguinte, tem minha causa final, tem meu ponto fixo? Eu acho que o maior inimigo, vamos dizer assim, da mudança, eu acho que o maior obstáculo que existe na mudança somos nós mesmos. Sim. Sim. E, viu? Somos nós mesmos e muitas vezes, né, a circunstância ou o meio que a gente foi criado, o meio que a gente se desenvolveu, ou a forma que eu fui me desenvolvendo, faz com que realmente eu crio alguma resistência a essa mudança. Mas, Nilson, só para a gente deixar mais claro nessa questão de mudança, existem algumas facetas, algumas faces da mudança, né?
Umas é o desejo de mudança e a resistência à mudança. Eu tenho um desejo, mas eu tenho uma resistência. Como eu vou trabalhar isso? Como que é complicado? Eu quero mudar. Quantas vezes nós, né, Mário? Eu falo, eu tenho que mudar. Eu tenho que começar. Eu estou sedentário e eu tenho que começar a caminhar. Mas quantas vezes há uma resistência quando você chega na sua casa, que você senta ou deita no sofá e fala, eu não vou, amanhã eu vou. Então há uma resistência, né? Eu sei que eu tenho, mas eu não fui. Outra questão é o curto prazo e o longo prazo também. Eu quero muitas vezes que seja curto essa mudança, mas muitas vezes é longo prazo. Outra coisa interessante é o controle versus flexibilidade. Quando eu proponho uma mudança também, eu tenho que ter um controle. Eu sei que essa mudança exige um controle mais, um foco a mais, mas daí, e essa flexibilidade que eu sempre preteio na vida, ser mais flexível. Hoje eu vou caminhar 3 vezes na semana. Eu já caminhei uma semana que vem eu caminho mais 2, 3 vezes, né? Quando a gente também tem dieta, né? Eu vou começar somente a semana que vem, porque é final de semana, já é sexta-feira, eu vou começar semana que vem. Entra também na questão do indivíduo e do coletivo. Eu tenho essa tendência, eu quero fazer a mudança, mas daí, o coletivo, aqueles pares meus, realmente eu vou fazer com que essa mudança evolua, cresça? Então, tem vários fatores, essas facetas, essas faces que a gente possa querer mudança. Então, não é fácil mudar, não é fácil. Não é a causa fácil. final, a minha questão do ponto fixo, e aí essas decisões que eu tenho que tomar, a questão do controle, a questão da flexibilidade, a questão do indivíduo, do coletivo, os fatores que me rodeiam, né? Sim. Aí agora, como você respondeu, agora eu vou perguntar para o Magnus. Se no meio que ele vive, a mudança acontece de forma rápida, fácil, ou também tem essas mesmas dificuldades? Eu não ouvi. No meio onde você convive, as mudanças acontecem de forma rápida ou também existem essas dificuldades, tipo assim, os impedimentos para que a mudança aconteça? Ouviu? Magnus? Não. Ouviu? Não ouvi. Não? No meio que Não você ouvi. convive... Tá, então vamos lá. No meio que você convive, as mudanças acontecem de forma rápidas ou também tem essas mesmas dificuldades que o Basaga comentou? Não. O maior desafio das mudanças é como fazê-las. É o caminho da mudança. É quais atitudes e quais os procedimentos que você tem que fazer para que haja realmente a mudança, tá? Então, assim, o maior desafio nosso é como fazer as mudanças, quais atitudes que nós temos que tomar, é aquilo que o Basaglia falou, né? Eu preciso mudar nisso, tá? Mas quais são as atitudes que eu preciso fazer e ter na minha organização, pensando em termos de organização, como fazer essas mudanças, que caminho eu tenho que fazer. E às vezes você começa alguma mudança e a tendência, primeiro que é coisa nova. Então, a primeira coisa numa organização, quando você faz opção por uma coisa nova, é aquele negócio da turma falar, olha, isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo, porque a gente sempre fez desse Coletivo, jeito, né? Sabe? Faz 10 anos, né? Faz 10 anos que eu estou aqui, faz 10 anos que a gente faz desse jeito e não vai dar certo isso. Então, assim... A face coletiva, né? Dos pares, né? Isso. A influência. Então, a maior dificuldade da mudança
é você saber o caminho da mudança, é passar isso para a equipe, o pessoal, quem quer que seja, para que eles entendam de maneira clara que aquele caminho é melhor, né? E a partir do momento que você toma essa atitude e quer que haja mudança, vem as resistências, né? Ah, não vai dar certo, não, isso é pior, nunca fiz desse jeito. Aí aparece o pessoal que, não, esse caminho é pior, porque eu nunca tentei, eu sempre apertei a porca meia volta, agora eu tenho que apertar a volta inteira, não vai dar certo, entendeu? Então, assim, a maior resistência à mudança é você ter a sabedoria e o discernimento de saber como agir para alcançar essa mudança. Quais os caminhos, quais os passos, né? E sempre tendo alguém para orientar, né? Porque Sim. às vezes você tem a visão, mas tem uma outra pessoa que consegue visualizar isso aí de uma forma menos traumática, de uma forma mais tranquila e mais equilibrada. E é o que o Basagra falou, né? É o que o Basagra falou. Às vezes a comunicação da mudança para o pessoal, às vezes é truncada, entendeu? Às vezes a pessoa que quer a mudança, ela não consegue transmitir exatamente o que passou na cabeça dela, né? Sim, Aí o pessoal entende errado, entende pela metade. Esses dias eu lia um texto que falava da quantidade de regras que existem, e muitas vezes as pessoas criam as regras, mas ela nem cumpre. Então, um dos itens que surgiu aqui agora, você carrega no carro um manual com todas as pontuações, paginações, do que acontece dentro do teu carro, motor, a parte mecânica, pneus, enfim, tudo. Mas quando dá um problema, o que você faz? Leva para o mecânico. Por quê? Porque a lógica é que você tem a resposta ali dentro do teu automóvel, mas você quer buscar nenhum profissional que está com mais experiência, que está fazendo isso de uma... E, no geral, as respostas estão dentro da gente, no geral, ou próximo, mas nós não temos essa coragem de virar a página para buscar esse entendimento, buscar essa solução. Sim. Viu, Olha, Nilson? E o importante que o Mar falou, essa questão aí, que pode ter certeza, né? Que igual quando eu falei que a mudança pode ser positiva ou negativa, né? E a pessoa tem que ter a seguinte mentalidade: eu fiz a mudança, não deu certo, eu tenho que esquecer e continuar tentando fazer a mudança, aquilo que eu tenho. Mas o próprio livro fala, né, Nilson, de um processo de mudança. Eu vou até ler aqui, me permita. O intencional, né, que ele fala intencional, cognitivo, motivacional e recurso. Ele fala assim o livro. Então, o intencional, ele fala, por que mudar? Então, essa é uma pergunta, né? Essa questão intencional. Eu tenho essa intenção, por que mudar? Né? Aí entra na questão cognitiva. A minha formatação mental de que o que mudar? Eu tenho que saber o que eu quero mudar. Eu vou fazer mudança. O ano que vem está chegando, né? Chegando para poucos dias. O ano que vem eu vou fazer minha mudança na minha vida, vou ser diferente. Mas o que vou ser diferente? O que eu vou mudar? Né? Aí é motivacional. Olha que interessante isso aqui, motivacional. Eu realmente quero mudar? É o que o Marco falou, realmente eu quero mudar? Eu tenho a motivação, eu tenho a vontade, eu tenho interesse, eu tenho minha causa final para essa mudança, eu tenho meu ponto fixo para essa mudança, então entra a questão motivacional. E recursos, né? Eu realmente posso mudar? Porque muitas vezes a pessoa pode mudar sabendo, se ela tiver essa capacidade de ter toda essas avaliação intencional, cognitivo, emocional, chegar no recurso,
eu realmente posso mudar? Porque muitas vezes você quer mudar para alguma coisa, mas eu não tem como eu mudar. Eu quero mudar para a Lua, uma coisa que eu não vou conseguir fazer a mudança, não vou morar nunca na Lua, por mais que eu amo a Lua, não é uma mudança. Então, realmente, essas questões muito interessantes, o livro nos conduz, ele vai dar vários caminhos, mas ele toca nessa questão, no processo de mudança e observar a questão intencional, cognitivo, motivacional, os recursos que eu tenho para que eu realmente possa fazer minha mudança. Muito bem. De tudo isso que nós tratamos hoje, tem alguma coisa que você queira colocar? A Zaga, o Magnes? Eu só tenho que falar, eu só quero que o pessoal leia esse livro, que daí eu cheguei no, viu, Magnes? Eu achei até interessante. O menino que sonhou com um circo, né? E aí o que virou? Lembra a questão do circo? Muito interessante. Esse livro é fascinante. E conta a história do Circo de Soler, né? Que o menino que gostava de circo, que o pai dele levou ele num grande circo. O circo era o... Ai, perdi aqui. E ele ficou extremamente entusiasmado. Aí entrou essa questão da mudança, né? De que ele começou a trabalhar o circo, e aqueles tempos com a proibição do circo, não podia ter animais, e a mudança que ele fez. E conta toda a história. Então, eu sugiro para quem não leu esse livro que leia, que vai saber a verdadeira história do Circo de Soler. Muito interessante, né? Que ele gostava de circo, o menino gostava de circo, montou-se um Guy Labirente, que nasceu no Canadá, né? Quando ele era adolescente, foi assistir era o Ringling Blues. Ringling Blues e Andy Brown, tá, é canadense. Que aí ele gostou do circo e começou e criou um grande circo Soler. Enquanto que todos os circos estavam passando dificuldade, né? Porque a maior atração do circo eram os animais, né? E como foi proibido os animais, e ele conseguiu fazer a mudança. E hoje é um dos maiores espetáculos da Terra, né? Sim. E é muito encantador, né? E a história dele, é isso que você acabou de comentar, surgiu do quê? Da vontade, né? Do desejo. E criativo, né? E criativo. Ele é criativo, e ele teve um sonho, né? Ele sonhou com aquilo, ele imaginou aquilo e fez realidade. Outro exemplo muito interessante é o Walt Disney, né? O Walt Disney, ele na inauguração dos parques da Disney, vocês estão me ouvindo, né? Sim, na inauguração dos parques da Disney, ele já tinha falecido na inauguração. E alguém virou para a esposa dele, no dia da inauguração, perguntou assim, mas se o Dr. Walt Disney visse isso, né? Ela falou assim, não, ele viu. Ele viu. Assim, ele não estava ali mais, mas ele conseguiu enxergar como eles fizeram exatamente como ele pensou, né, os parques. E foi interessante que alguém falou para ela assim, né, mas se o Dr. Walt Disney estivesse aqui para ver isso, ele falou, não, ela falou, ele viu, mesmo não existindo, ele já enxergava como seria isso aqui, né? Então é você ter um sonho e você enxergar aquilo antes daquilo existir, né? Eu quero... É a singularidade da pessoa, né? A capacidade de fugir dos padrões estabelecidos e criar novas formas de ver o mundo, né? De ver alguma coisa, né? Mas eu quero compartilhar com vocês aqui a nossa singularidade. Era final de agosto, setembro, se não foge a memória. Aí nós tivemos essa ideia de começar essa leitura, né, Bazaga? Eu, você e a Alice. No primeiro dia, o Bruno Ricardo Ávila estava com a gente. E se passaram aí aproximadamente 2 meses e meio. E eu digo a nossa singularidade, por quê?
às vezes a gente não arrumaria tempo para a leitura de um livro. E nós acabamos vindo aqui para a live para falar sobre o que nós lemos e sobre o que nós interpretamos. Tipo, trazendo a mudança de cultura, mudança de hábito, identificação de novas formas de enxergar o mundo, de entender como as outras pessoas também pensam, até porque cada um nasce em um ambiente, convive em um ambiente, e ele vai herdando aquelas crenças, aquela cultura daquele determinado momento que ele está vivendo. E nesses 2 meses e meio, nós conseguimos enxergar que é possível quebrar tudo isso a partir do momento que nós estivermos com a vontade de mudar. Olha, é claro, nós tivemos o nosso tempo de estarmos aqui conversando 1 hora, 1 hora e meia, 1 hora e 20 minutos, 50 e poucos minutos, mas o quanto que isso foi enriquecedor, né? Trouxe informações novas, trouxe conexões. Olha, o Magnes não conhecia o Basaga não conhecia o Magnes não conhecia a Alice, a Alice não conhecia. Isso, falando aqui, sem contar a quantidade de pessoas que tiveram a oportunidade de, em algum momento, estar conosco, ou depois, em outros momentos, assistindo o que foi comentado aqui. Então, tipo assim, para o Nilson foi uma grande satisfação. Dizendo que não é o fechamento do livro, porque nós temos ainda o capítulo 11, que estava com a Alice para estar estudando, e ela tinha tudo isso preparado e ia estar conversando conosco hoje. Mas então nós vamos fazer o seguinte: assim que ela tiver oportunidade, a gente vem para fazer o bate-papo, né, nesse capítulo 11 e, tipo assim, acrescentar mais alguma informação, mais algum pensamento que possa surgir. Magnes, o que você quer deixar de valioso nesse momento aí para quem está nos acompanhando? A minha palavra final é agradecer a oportunidade. A minha palavra final é agradecer essa oportunidade. Eu, há poucas participações só, né? Eu peguei agora na parte final só, e foi muito enriquecedora, aprendi demais, e eu só tenho a agradecer aí pela grande oportunidade. E na realidade, isso, de certa forma, esse encontro nos força a estudar o livro, e isso é um compromisso bom, né? Porque, de certa forma, você Sim, cria uma disciplina, né? A gente sabe que vai ter a chamada oral naquele dia, então nós temos que estar preparado aí com conteúdo e tudo, né? Então, eu só tenho a agradecer, que foi muito enriquecedor mesmo, foi muito bom esse bate-papo nosso. E tem sido um bate-papo, né? Muito sim, bom. sim. Obrigado. Eu tenho um outro livro já separado para a gente estudar. Se vocês topar, eu passo para vocês o nome do outro livro. E o livro não é tão extenso, são 10 capítulos, que também trata nessa mesma linhagem de pensamento. Mas aí nós vamos definindo, se vocês tiverem interesse mesmo, nós vamos continuar aí. Vamos concluir com o capítulo 11, a hora que a Alice puder, e aí a gente já fala com ela também, se ela tem a intenção de... Não vou adiantar o nome do livro agora, não, mas vocês saberão. Ótimo. Alguma coisa mais para ser tratado? Viu, Nilson? Eu Antes queria. só um minutinho, Basaga, antes de você falar, o Gilberto Mendes esteve aqui conosco também, a Neuza Saran, a Aparecida Tonhato, a Amy Miyashita, a Luci Saran e o Ricardo Pruder. Conhece ele, Magnes? Pastor Ricardo esteve aqui na live conosco, muito agradecido. Mora em Londrina, viu, Basaga? Olha. O Daniel
Félix Luiz Carlos de Castro, Campo Mourão, também prestigiando a gente, muito agradecido. Olha, quantas pessoas, em alguns, às vezes não tem a disponibilidade total de tempo, mas pelo menos em algum momento passa prestigiando. Então, nós agradecemos muito por essas presenças, por essas participações. Diga lá, Basaga. Não, eu queria fechar a minha fala da seguinte maneira, né, que pelo que a gente leu do livro e pela experiência que a gente tem de vida, é que contestar, é para que a gente possa contestar as atitudes mental que nós temos, né? Questionar, eliminar esse pensamento negativo de frustração, de que nada que tudo é impossível chegar, que as minhas mudanças vão ser difíceis, que eu não vou conseguir fazer mudança, que eu tenho que estar numa zona de conforto, que eu nasci para ser assim, eu vou ser dessa maneira, eu não posso pleitear nada mais do que eu tenho nesse momento, né? Porque viver nessa tensão dói, ela frustra a gente, perturba, a gente fica frustrado, decepcionado, sentimento de insatisfação constante, né? Mas é possível, sim, é possível nós mudarmos a nossa mentalidade, buscar nossas mudanças, de sermos singular. Nós somos singular, nós somos importantes, nós somos diferentes, nós temos como buscar todo o nosso objetivo, nós temos como criar, ser criativo, ter mentalidade diferente, de pensar de forma introspectiva para ter uma ação automática já bem definida, né? Então, o importante é que essa mensagem que eu estou falando que luta, pensamento forte, pensamento positivo, que é possível tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você mentaliza, e aquilo que você tem um ponto final para buscar, que tem um foco realmente, que tem um ponto fixo, você vai chegar lá. Eu encerro, Nilson, com uma mensagem, no próprio livro falar, que era o Chico Xavier, né? Que ele fala o seguinte: você não pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas você pode começar agora e fazer um novo fim. Então, você pode ter um novo começo, mas pode ter um novo fim. Eu achei muito interessante essa mensagem do Chico Xavier. E se nós olharmos para o que aconteceu, não que seja o encerramento, né, mas temos aí o capítulo 11 ainda para tratar. Mas nós não demos um final diferente para esse nosso grupo de estudo? Demos. Nós começamos de uma forma sem saber por onde caminhar, por onde trilhar, e de repente a gente acaba chegando nesses momentos assim que sempre vale a pena, que a gente sempre aprende. E uma coisa ficou muito clara: tudo depende de quem? De nós, né? Depende de nós. Certo? Pessoal, então, muito agradecido por vocês estar conosco, ao Magnes, ao Basaglia. A Alice não pôde estar presente, mas agradecimento a ela também, né? Tem sido parceira Com nessa nossa certeza. proposta aí de aprendizado. Não sabemos tudo, nem queremos saber tudo. O que nós estamos fazendo aqui é estudando. E se alguém que gostou, estaremos continuando. Se alguém não gostou, olha, eu diria o seguinte: arruma alguma coisa de bom para você fazer. Nós estamos fazendo aquilo que nós estamos sendo satisfeitos. Leitura, troca de informação, enriquecimento de cultura, enfim, olha a gama de aprendizado que nós tivemos aí nas últimas horas. Tá bem? Um grande abraço a todos e até qualquer momento. Não vamos deixar certo aqui a data, mas nós mandamos aviso pelo... eu quero aproveitar, o pastor Ricardo está online aqui nos ouvindo. Pastor Ricardo, quando que o senhor tem tempo para participar conosco aqui? Já vamos deixar marcada uma participação com ele. Será que ele vai nos responder? Bom, enquanto ele não responder, a todos que estiveram conosco aqui... Opa, Basaglia, você está voltando? Ah,
Basagra caiu. Achei que ele tinha ido preparar o churrasco, Magnus. Ele vai voltar. Olha, enquanto ele não entra... Voltou. Voltou. A Ana Elisa, conhece, Magnus, quem que é? Conhece, né? Muito agradecido por estar conosco. A Maria Aparecida Rodrigues Terra também está conosco, muito obrigado. O José Renato da Silva também está conosco, muito agradecido. E o pastor não deu a resposta, mas vamos entrar em contato com ele e vamos trazê-lo para uma conversa também. Gente, muito agradecido por vocês estar conosco e até qualquer momento. Nós publicamos aí nas redes sociais o dia e a hora. Um grande abraço. Até a próxima. Noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.